Vamos lá, seguindo a nossa programação com o último painel aqui do período da manhã. Aceleração de carreiras, as vozes diversas no audiovisual. Um painel aí, powered by SPCine. Chama aqui no palco Marina, coordenadora de formação da SPCine. Eu vou pedir ajuda no seu sobrenome. Baião, maravilha. Luciana Bobadilha, diretora executiva do Instituto Criar. Essa linda. E a Lohana Souto, diretora e montadora. Meninas, uma honra tê-las aqui. Obrigada, Lu, de novo, SPCine, e passo a bola aí para vocês. Testando aqui. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marina Baião. Eu sou coordenadora da área de formação da SPCine. É a área responsável por todo o fomento formativo audiovisual da cidade de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre vozes diversas e aceleração de carreira no audiovisual. Então, é um prazer também estar aqui com profissionais maravilhosas e super parceiras, Luciana Bobadilha, diretora executiva do Instituto Criar, e Lohana Souto, diretora, montadora, roteirista, que passou pelo Instituto Criar e também hoje faz parte da rede afirmativa da SPCine. Hoje, as estrelas são elas, então eu vou mediar um pouco a conversa, mas eu gostaria, antes, para a gente contextualizar também um pouquinho, trazer uma iniciativa da SPCine, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é a rede afirmativa. Então, a rede afirmativa é exatamente sobre isso, aceleração de carreiras com políticas afirmativas como indutor. Então, eu queria pedir para o Marcelo colocar o vídeo para a gente da rede, para vocês conhecerem um pouquinho o nosso projeto. Públicas para o audiovisual. E com as políticas de ações afirmativas, não é diferente. Em 2019, a SPCine inovou, aplicando políticas afirmativas nos processos seletivos de seus editais de fomento e ações de formação com a metodologia de indutores. A partir de 2021, a SPCine aprimorou a execução das políticas de ações afirmativas. Assim, hoje, pontuação indutora é combinada com a reserva de execução orçamentária, além da reserva de vagas, contemplando as áreas de fomento, formação, difusão, observatório, recursos humanos e internacionalização. Já foram beneficiados, com essa metodologia de ações afirmativas combinadas, participantes dos diversos programas de formação, profissionais contemplados nos editais e organizações parceiras com foco em ações afirmativas. A SPCine acredita na importância da diversidade e pluralidade no setor audiovisual e busca incentivar e viabilizar a participação de profissionais experientes e estreantes que enfrentam desigualdades e barreiras raciais e de gênero como impedidores de acesso. A partir da busca por incentivar o diálogo, fortalecimento e engajamento de profissionais experientes e estreantes, beneficiados pelas ações afirmativas da SPCine. Razões para criar uma rede que promove inclusão, diversidade, participação, diálogo, fortalecimento, representatividade, acesso e transformação. Essa é a Rede Afirmativa SPCine. A Rede Afirmativa é mais um passo para um futuro mais igualitário e representativo no setor audiovisual. Bom, essa é um pouquinho da nossa rede, e agora eu queria chamar a Lu para contar um pouquinho para a gente sobre vozes diversas e o Criar. Oi, gente. Eu estava aqui me perguntando se eu falava bom dia ou boa tarde, né, nesse horário. E aí me veio o pensamento que é mais ou menos isso que a gente está vivendo com esse tema, vozes diversas e aceleração de carreira. A gente já deu passos, já existe um movimento, mas assim, a gente ainda não entrou à tarde, né? A gente ainda não acelerou essa história de verdade. E, por outro lado, a boa notícia que me veio é que o sol do meio-dia é o único sol que não faz sombra em ninguém.
é o único sol, que a única sombra é em você mesmo. Então, eu começo esse painel com esse convite, que a gente, para falar em vozes diversas e em políticas afirmativas, que a gente escolha o sol do meio-dia, escolha não fazer sombra em ninguém e que tem espaço para todo mundo. Eu sou Luciana, sou diretora executiva do CRIAR, uma mulher morena, de estatura baixa, estou com um macacão branco e quero contar um pouquinho sobre o CRIAR, talvez alguns de vocês já conheçam. Mesmo assim, vou tentar fugir da minha perspectiva, de uma pessoa que está no CRIAR desde 2008, que é a turma 5, e ontem foi a formatura da turma 19. Então, uma pessoa que, de fato, acredita muito no trabalho dessa instituição. E aí eu vou pedir para a gente rodar um vídeo, tomara que dê certo, de um veterano que nos mandou há 2, 3 meses atrás, falando, queria dizer o que aconteceu depois que eu saí do CRIAR. Então, vou começar de trás para frente, já que é Back to the Future, para a gente poder chegar na história, na gênese do CRIAR. Por esse vídeo ser um vídeo tão especial, eu preciso começar agradecendo. Obrigado, universo, e ao meu orixá, por minha preciosa vida e toda a proteção, pelo dom que a mim foi concedido e a minha família maravilhosa, minha base. Obrigado, meu mestre Chuchu. Obrigado, Instituto CRIAR. Vocês me deram a chave para que eu pudesse encontrar o meu caminho na vida. E esse é o resultado da semente que vocês plantaram e hoje floresce no mundo todo. Para você tem uma surpresa. Calma, respira. Vocês querem sentar com a gente? Essa foi uma boa parte da minha história resumida em 1 minuto e meio. Agora é hora de falar de quem me ajudou a chegar até aqui. Eu não tenho familiares na indústria audiovisual. E a primeira vez que eu pude tocar em uma câmera foi no Instituto CRIAR. Hoje, quase 15 anos depois, é nítido o tamanho do impacto que isso teve na minha vida. Além de florescer artisticamente e ganhar uma profissão, eu conquistei um espaço muito maior do que o meu território, fazendo jus ao que disse o grande sábio. Não é sobre colocar profissionais no mercado, é sobre colocar cidadão no mundo. Pra você tem uma surpresa. Agora chegou a hora de me apresentar, né? Pra quem não me conhece, eu sou Mailson Soares, diretor de fotografia, tenho uma produtora chamada Favela Made, com base em Los Angeles, na Califórnia, e São Paulo, no Brasil. Também tenho um canal no YouTube chamado Do Capão a Hollywood, onde eu tenho liberdade criativa e dou vida aos meus projetos pessoais. E sim, é exatamente isso que você está pensando. Eu nasci no Capão Redondo e hoje eu moro em Hollywood.
Esse é o Mailson Soares. E esse também é o Instituto Criar. São histórias que se confundem muito. Mas eu vou para a gênesis dela. Marcelo, se rolar aquele vídeo que não tem som, pode passar para mim. O Criar é uma história que começa, para quem não conhece, lá em 2002. O Luciano estava gravando um caldeirão desses especiais de fim de ano na praia. Teve um momento de break, eles estavam almoçando na churrascaria da frente e estava lotada a churrascaria. A Luciana falou, não fecharam isso aqui para o caldeirão? Não, está fechado para o caldeirão. Não, é muita gente. Quantas pessoas tem aqui? Na época tinham 280. E aí ele contou, e ele pessoalmente conhecia 30, 40 pessoas, falou, de onde surge essa galera? Estou falando lá de 2002, tá? E ele foi de mesa em mesa perguntando, como você chegou aqui? Como você chegou aqui? E a resposta era mais ou menos a mesma, tinha um padrão. Era assim, olha, meu tio trabalha aqui, eu cheguei carregando caixa, depois eu carreguei o cabo, depois eu carreguei a câmera. Não tinha uma formação técnica profissionalizante na área do audiovisual, ou você fazia Senac como eletricista e, de repente, caía num set, ou você tinha condições de fazer cinema na FAP. E aí surge o Instituto, que é um estúdio-escola que, então, vai entrar na sua 20ª turma no que vem, um programa de formação para jovens de 17 a 20 anos, em situação de extrema vulnerabilidade, são jovens que têm uma renda per capita de, no máximo, meio salário mínimo, quando entram no Criar, e ficam com a gente lá nesse estúdio escola por 1 ano. São 1.300 horas de formação, então é praticamente um curso técnico, formativo, compilado em 1 ano. E a gente tem formação de direção de fotografia, direção de arte, pós-produção, produção, áudio, hoje tecnologia, que é toda a parte de games e programação, e a novidade é que ano que vem a gente vai ter um núcleo de roteiro. Então, todos eles recebem DRT quando saem do Criar e tem uma formação técnica específica para isso. Aqui estão rolando algumas imagens para a gente sentir, para quem ainda não conhece o Instituto, e fica o convite. Eu vou pedir para o Marcelo passar para a apresentação, só para eu trazer alguns dados e números que vão ajudar a aquecer essa conversa. Aqui, dados ainda sobre o Criar, são 2.745 jovens que já passaram pelo programa de formação, a gente já fez um longa, uma série, enquanto coletivo, instituição, são 150 novos jovens por ano, mais de 600 filmes produzidos por essa galera, a gente contribui diretamente com 5 ODS e tem aqui alguns outros números. Eu acho uma coisa que eu queria destacar, assim, o Instituto funciona com 2 teorias de mudança. Uma a gente precisa causar a mobilidade social. A gente está em uma das sociedades mais desiguais do mundo. A gente ainda é responsável por 17% dos assassinatos do mundo, e isso se dá na juventude. A gente ainda tem quase 30% de uma juventude desempregada. Então, para causar mobilidade social, a gente precisa garantir aumento de escolaridade e aumento de renda. Essa é uma primeira teoria de mudança que o Instituto atua, e hoje, 20 anos depois, a gente procura fazer pesquisa de impacto socioeconômico a cada 4 anos, comparando com PNAD e IBGE, para ver, de fato, se teve uma mudança, essa passagem. E os dados mostram que, a cada 2 anos depois de formado, em média, esse jovem quadruplica a renda familiar. E 1/3 deles continua estudando ao sair de lá. Então, é um dado que olha para a mobilidade social. E depois, do outro lado, a gente precisa garantir uma nova geração de contadores de história, né? Esses contadores de história precisam vir a partir de outras perspectivas. E aí a gente vai olhar para isso, aumentando a chance de uma produção autoral qualificada. Aqui é um pouco de dado, né, sobre, hoje, 61% dos jovens que passam pelo Criar se autodeclaram pretos, e na PNAD esse número é apenas de 21%. Então, a gente tem um recorte muito específico. Na última turma, a gente teve 57 mulheres, 47 homens e 5 não binários, 9 transgêneros. Então, a gente olha muito para esse equilíbrio no sentido de raça e gênero para a entrada no Criar, além do filtro principal, que é a vulnerabilidade econômica. Ai, não sei se vai rodar. Tudo bem. Aqui, gente, o que a gente fez com tudo isso 20 anos depois? A gente tem a Luma aqui na plateia. Luma, levanta a mão, maravilhosa.
A Luma é coordenadora da área de inserção e educação continuada do Instituto, e ela é uma maestra em fazer matches com esses talentos que estão buscando uma primeira oportunidade profissional. Então, eu tenho isso, liga para a Luma incrivelmente acha alguém, pode confiar em mim, pode me ligar se ela não achar, porque ela acha, é incrível. E só que aí, por muito tempo, o CRIAR olhou assim, a primeira oportunidade profissional. Depois de muitos anos, eu vou fazer um micro parênteses, mas lá no começo do Instituto tinha oficina de roteiro, por exemplo. Foi a maior flopada de oficina possível, há 20 anos. As pessoas não queriam roteiristas que, de repente, tinham um erro de português, e um jovem que treina em situação de vulnerabilidade tinha erros, e aí a gente não conseguia efetivação nessa área. A gente ficou muitos anos sem isso. É um movimento muito recente, depois de 2020, a gente começar uma demanda ativa. Você tem jovem em roteiro? Você tem? Então, ano que vem, a gente vai ter essa oficina, porque o mercado entendeu que não é só, é também sobre a escrita de norma culta, mas é muito além disso o roteiro, né? A gente montou uma plataforma que está dentro do site do CRIAR, institutocriar.org/rede de talentos, uma plataforma que a Disney ajudou a gente a montar. E, nesse momento, a gente tem 531 pessoas cadastradas, dentro dessas 19 turmas formadas. Que perfil é esse? A gente tem aqui 30% de pessoas pardas, 32% de pessoas brancas e 34% de pessoas pretas. 1,8% de pessoas indígenas. Aqui é o perfil LGBTQIAPN+. E aqui o perfil de identidade de gênero, que a gente tem 48,4% feminino, 45,2% masculino, 3,8% não binário e 1,1% transgênero. E eu estou trazendo a gente também filtrou PCD, aqui a gente tem deficiência física pouco, a maioria não possui, a maioria não quis informar dentro da pesquisa. Podemos tirar aqui a apresentação, mas isso foi para trazer um contexto do que é o CRIAR. E aí, quero passar a bola para a Lohana, que está na plataforma, certo? Que nos ajudou dentro da campanha Vozes Diversas e vai contar um pouco sobre a trajetória. Olá, obrigada. Bom dia já? Boa tarde? Boa tarde. Meu nome é Lohana, sou veterana do Instituto CRIAR, eu fui formada na turma 7, na antiga oficina de câmera afinada, que não existe mais, agora é um núcleo, né, de fotografia. Inclusive, queria voltar, fica aqui o meu desabafo. Esse é um reel de montagem, com alguns dos trabalhos que eu desenvolvo, porque, desde que eu me formei no Instituto CRIAR, eu ingressei na pós-produção, e, desde então, estou aí há 12, quase 13 anos, já passei pela montagem, pela finalização, pela pós, até que a montagem me escolheu e eu não tive muito como fugir. Eu só fui, me entreguei, pulei de cabeça, e acho que descobri um talento que, até então, eu não conhecia em construir narrativas através da montagem. Eu sempre gostei muito de escrever, desde criança. A minha tia foi professora, então, na minha casa, desde sempre, a gente cresceu nesse ambiente onde as pessoas liam muito. E, de alguma maneira, eu me contagiei com isso. Em algum momento, eu me vi escrevendo muito. Eu lembro de um episódio que eu acho que, anos depois, eu fui entender, e é, inclusive, um desabafo. Há algum tempo atrás, eu me dei conta. Falei, poxa, eu sempre escrevi. O que eu estou fazendo da minha vida? Acabei de fazer 30, tá, gente? Eu tenho cara de 15, mas acabei de fazer 30. E aí eu acho que é natural vir esses questionamentos. O que eu estou fazendo aqui? Como o meu trabalho vai impactar esse mercado? Ainda mais entendendo que eu sou uma mulher afro-indígena, periférica, nordestina, e, enfim. E foi aí que eu comecei a resgatar essa infância da escrita, da contação de histórias, até que, no meio desse ano, eu investi num projeto. A gente foi filmar
um projeto com um grupo de capoeira. A gente passou por 5 países na Europa, e esse material a gente lança no próximo ano, ele ainda está em desenvolvimento. E foi um dos filmes que me mostrou muita coisa. Gente, é uma loucura, imagina. 5 países, Europa, maratona, 35 dias, 12 mulheres, juntou TPM de todo mundo, virou uma loucura. Mas foi maravilhoso, porque ali eu entendi muitas coisas, principalmente sobre o racismo, sobre misoginia, sobre xenofobia. Aprendi não, eu lembrei, né, porque eu vivi isso a minha vida inteira. Eu vim de uma periferia, eu cresci num lugar, uma das quebradas mais violentas de São Paulo. Então, enfim, assim, quando eu passei por essa vivência e me reconectei com o meu propósito, eu voltei muito engajada em transformar a minha maneira de contar histórias e repensar tudo que eu tinha feito até aqui. Foi aí, então, que eu encontrei essa maravilhosa da SPCine, todo o time, claro, através do Instituto Criar, que me acolheu, que me deu todo o suporte, que me ouviu. Gente, o Instituto, eu poderia ficar aqui um ano falando dessa instituição, o quanto é incrível, o quanto é uma iniciativa pioneira que salva vidas. Além de todo o programa de ensino, eu acho que o Instituto tem uma coisa muito única, que ele lembra que nós somos humanos e que a gente merece respeito, a gente merece ser ouvido. Todas as minhas críticas dentro do Instituto foram muito bem recebidas, acolhidas e pensadas, né? Ok, se você está chegando com uma crítica, como a gente pode melhorar isso? Não só para você, mas para todo mundo que está aqui dentro, que talvez tenha o mesmo problema que você. Então, eu acho que é o que falta no mundo, né? Escuta, empatia em relação ao problema do outro e entender como a gente pode melhorar. Então, dentro desse contexto, me inscrevi no programa da Rede Alternativa com um projeto, um argumento de um projeto que eu ainda estou roteirizando, e fui escolhida, selecionada para ir esse ano para o festival do Hollywood Brazilian Film Festival na Califórnia. E foi incrível, foi, sem dúvida, uma das experiências mais marcantes da minha vida. E acho que agora a gente tem um longo trabalho, né, principalmente para escolher quem eu vou levar comigo nessa jornada, como a gente vai levar o Brasil para o mundo. Não acho que a favela venceu, muito pelo contrário, a favela perde todos os dias quando é negligenciada, quando as pessoas são assassinadas e... Enfim, passaria dias falando aqui sobre isso também, mas eu tenho que ser rápida. Enfim, para resumir essa história toda, acho que agora eu, como diretora e roteirista estreante no mercado, eu passo a abrir esse espaço para contar as minhas histórias, as nossas histórias, para trazer mais cor para esse mercado homogêneo. E espero que eu possa contribuir. Acho que a gente tem algumas perguntas ainda, né? Tenho coisas para falar ainda, mas eu vou guardar. E vou passar para você, né, Mar? E queria agradecer também as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, porque acho que o primeiro passo para mudar esse mercado é parar para ouvir o outro. Então, muito obrigada por vocês terem ficado aqui e ouvir sobre esse assunto que é tão importante para o nosso mercado. Perfeito, Lô. Então, eu vou começar por você. Eu tenho algumas perguntas disparadoras, mas queria convidar a quem tiver alguma pergunta, por favor, só sinalizar. Estamos super abertos a isso. A gente não tem muito tempo, mas, então, se alguém tiver alguma, a gente prioriza de vocês. Eu vou começar, então, com... Já tem uma? Já tem? Quer começar? Meu nome é Rodrigo Zanchini, eu sou diretor de cena e vim da periferia também. Apesar de ser branco, neto de nordestino, vivi toda a realidade da periferia. Foi uma luta muito grande conseguir dirigir e conheci muita gente do Criar no caminho, fantástico. Jéssica Queiroz é uma delas, assim, incrível, a gente já trabalhou muito junto. Mas eu tenho uma pergunta para as três, assim, relativa a esse lance do roteiro,
que eu percebo que quem veio da periferia e estudou em escola pública tem muita dificuldade de escrever, porque o que a gente fala é completamente diferente do que é escrito. Então, se eu vou escrever um roteiro, a pessoa que não cresceu na periferia não vai entender o meu roteiro, porque o erro de português é proposital. A rua é nós, é muito diferente, e é aceito hoje, mas há 10 anos atrás não rolava isso. Como é para vocês, para as três hoje, avaliar isso? Pegar um texto e falar, não, pera, quem está escrevendo? Isso está errado ou não é a linguagem? Vou dar um exemplo da música. A música erudita é europeia. A música africana é tida como uma música de outro patamar. Então, eu estudo música, eu sou erudito. Eu toco pandeiro. Então você não é músico. Eu faço esse paralelo. E queria saber das três, assim, como vocês lidam com isso hoje, de entender as linguagens e como elas podem fluir juntas, para que a gente consiga fazer, por exemplo, um cinema que seja nosso e não seja erudito, não seja hollywoodiano. Difícil, hein? Não, mas isso foi um assunto, inclusive, que eu acho que apareceu em muitos momentos para a gente, do tipo, algumas pessoas dessa comissão que foi para a Califórnia, não, todos nós, né, na real, a gente tem muitos pontos muito específicos do nosso vocabulário e da nossa cultura. Não tem como, eles não sabem quem é Oxalá, como você vai falar dessa figura. E aí foi uma coisa que eu acho que a gente também tem que deixar de desacreditar na gente, sabe? E eu falo isso para mim mesma todos os dias, gente. Para eu estar nesse mercado há todos esses anos, eu tive que ter o apoio de muitas pessoas, inclusive pessoas que estão aqui, sabe? Pessoas que me ajudaram a sobreviver. Então, acho que tomar esse nosso lugar e a nossa força, a nossa soberania como potência é extremamente necessário nessa mudança que a gente quer, né? Senão não faz sentido, senão a gente está fazendo mais do mesmo, a gente está ainda nessa lógica colonial de racismo estrutural, enfim, acho que o primeiro passo, sim, a gente entender que essa é a nossa história, a nossa missão é que a gente cada vez mais traga essa diversidade, né? Então, concordo, durante muito tempo eu acho que eu nem subiria num palco desse para falar, porque entendo que o meu perfil não é o que as pessoas esperam ou esperavam. Agora as coisas estão mudando, né? E ainda assim, dentro do meu privilégio, porque eu não sou uma mulher preta retinta. Então a gente tem que lembrar muito disso. Acho que é claro, um trabalho gigantesco e coletivo, não tem jeito, e não é só de uma parte, não é só da periferia que tem que vir essa revolução, todo mundo tem que estar unido e trabalhando junto. Tem uma frase que está circulando na internet essa semana, que eu acho que tem tudo a ver, que é do Nego Bispo, que ele fala sobre a confluência dos rios, né? E um rio, quando se junta com outro rio, ele não deixa de ser um rio, ele passa a ser um rio maior. Então, acho que é essa reflexão que eu quero deixar para a gente. Vamos unir, não precisa excluir, não precisa ter só o meu jeito de falar, o seu. A gente pode transformar isso numa ideia muito mais potente quando a gente junta toda essa pluralidade, né? Eu vou só completar trazendo um fenômeno, né? Quando a gente pensa... Eu vou trazer uma perspectiva de 10 anos, mas que é mais forte nos últimos 5, que é dos coletivos. Isso é um fenômeno muito importante para que esse conglomerado e esse espírito aquilombado vai se juntando e vai fortalecendo essa narrativa, sendo aos poucos, de novo, a gente está aqui só ao meio-dia, né? Mas, aos poucos, vai se fortalecendo como algo que tem que ser honrado. Então, eu acho que tem um lado que é comercial, as salas de roteiro estão precisando de vozes e cabeças e textos diversos, e aí é a maior das forças do nosso mercado. Mas existe uma outra força, que eu vou pôr uma lente de aumento aqui, mas ela espero e acredito que ela vai ser cada vez maior, que é a força desses coletivos. Eu só queria também acrescentar um ponto que eu acho que é muito importante, que é uma visão também da própria indústria, que hoje tem percebido a importância dessas histórias. Então,
Por isso, a formação, tudo isso é todo esse processo que tem que ser contínuo. Então, quando a gente, né, como você diz, uma pessoa que talvez primeira vez que está escrevendo um roteiro, então esse acompanhamento, essa formação é importante para que esse roteiro seja lido e, eventualmente, no futuro, essa indústria entender a importância dessa linguagem e não alterá-la, né? Então, hoje, eu acho que tem sido uma vontade, como a Lô falou, a gente esteve na missão agora com a SPCine da Rede Afirmativa em Hollywood, e a gente teve a oportunidade de conversar com Netflix, Disney, e sentiu a vontade de que ninguém aguenta mais ouvir as mesmas histórias, né? Então, ninguém aguenta mais, e a gente sentiu essa necessidade de como eles olhavam para todos os talentos que a gente levou, como eles querem novas narrativas, novas pessoas, o foco enorme na América Latina, Coreia do Sul, Japão, está saindo um pouco, entendeu? Caminho longo ainda. Eu, na verdade, eu sou monitora de roteiro no Instituto Criar, e eu, na verdade, só levantei a mão porque eu queria acrescentar, mas vocês já foram acrescentando, então eu fiquei tipo, não sei se eu falo. Não, mas eu ia só... Vou ser sucinta, rapidinho, e já deixo você falar. Só trazendo de dentro um pouco como é o nosso processo educativo de roteiro. Assim, eu era aluna da turma passada e esse ano eu consegui ser monitora de roteiro. A gente entende essa questão gramatical, né, que é muito exigida no mercado de trabalho, e a gente sabe que a nossa linguagem não é exatamente assim, na norma culta padrão. Então, no nosso processo educativo, a gente também foi trazendo essa questão da gramática, mas, ao mesmo tempo, exercitando a escrita livre. Então, a gente deu esses cadernos, a gente exercitava a escrita livre, a fala livre, mas, ao mesmo tempo, eu conversei com o educador, né, o Aloysio, o educador de roteiro, porque, né, ano passado eu era aluna, e aí eu percebia que tinha essa questão, que, às vezes, a gente não escrevia muito bem, às vezes eu também tinha uma dificuldade onde eu coloco a vírgula, né? E aí, eu aproveitei que esse ano eu comecei a investir parte do dinheiro que eu estava ganhando num cursinho, e eu já estava revisando gramática, e eu falei, e se eu desse alguma aula, né, porque a gente tem o direito de dar aula como monitor, se eu desse algumas aulas de revisão de gramática? Então, a gente vai trazendo essa questão de volta, assim, para essas pessoas ainda ocuparem esse lugar, porque é o mercado de trabalho, né, que a gente vai estar enfrentando no que vem, porque a gente está se formando esse ano. Então, é importante essa questão da gramática, porque isso limita a gente não pode se deixar ser limitado. Mas, ao mesmo tempo, a gente exercita muito a escrita livre, a fala livre, e a gente sabe os momentos que a gente tem que ser livre e os momentos que a gente tem que acabar se limitando por conta do mercado de trabalho. Mas só isso. Obrigada. Obrigado. Meu nome é Rodrigo. Eu gostaria de acrescentar ou perguntar para vocês que trabalham na indústria e também que têm contato com grandes empresas sobre essa questão da contratação de pessoas que vêm de áreas diferentes, com backgrounds diferentes, porque quando a gente fala em audiovisual, que é uma indústria que fomenta, que é o nosso terceiro setor, que tem um grande poder de compra, muito que eu vejo, que a gente aprende, é o perfil do profissional para a contratação. É legal que a gente tenha iniciativas que invistam em pessoas que venham da periferia, em pessoas de diferentes lugares, mas uma coisa que sempre me chama a atenção e que me preocupa bastante é que muitas das vezes essas pessoas, na hora de entrar dentro do mercado de trabalho, elas não possuem, por exemplo, quando a gente fala área da montagem, a gente sabe que existem softwares, a gente sabe que existe um background de inglês que ele tem que estar ali elevado. A gente sabe que quando a gente está falando de roteiro, existem os manuais de roteiro que muitas vezes eles são em inglês. A gente sabe também que existe um investimento financeiro que precisa ser ali aquele capital inicial para aquela pessoa deslanchar dentro da carreira. E como é que funciona isso? Como é que funciona essa relação de contratação dessas pessoas, que muitas das vezes ela já não vem com inglês avançado, muitas das vezes ela não vem com aquele iMac turbinado, e ela precisa muitas vezes trabalhar, e às vezes chega uma pandemia que todo mundo tem que parar, e essa pessoa ela não consegue pegar os freelas, ela não consegue trabalhar, ela não tem um dinheiro
para passar a pandemia em segurança, então ela tem que recorrer a outros trabalhos para sobreviver. Como é que ela entra de volta no mercado? Como é que funciona essa questão dessa estrutura financeira, não só da captação, mas também para que esses profissionais eles possam ter algum tipo de equidade na hora de competir com esses outros profissionais, que muitas vezes vão fazer cursos na New York Film Academy, e aí você chega aqui no Brasil e você percebe que tem essa necessidade de contar outras histórias das pessoas que vêm de outros lugares, mas também a gente vê que a questão de skills, hard skills, existe como é que eu posso dizer, uma discrepância muito grande assim, na hora da contratação desses profissionais, e, enfim, como é que as iniciativas que as empresas, as produtoras podem estar tomando, enfim. Eu gostaria muito de conversar sobre isso, sobre essa tomada de consciência mesmo, sobre esse background das pessoas que estão não só iniciando, mas que precisam trabalhar, enfim. Não sei se vocês conseguiram entender muito bem a... Sim. Obrigado. Sim. Eu acho importante dizer que equidade não temos, mal temos igualdade ou diversidade, então não estamos aí ainda. Isso, para mim, muda muito com o nível de consciência de cada pessoa, né? Recentemente, eu fui numa produtora falar com um coordenador de pós, que é um veterano do CRIAR. E aí ele falou assim, levanta aí quem é do CRIAR. Era uma sala de pós, e das 15 pessoas, 14 levantaram. Ele falou, no momento que eu estou aqui mandando, eu tomo minhas decisões. Então, a gente precisa falar sobre inserção de base, assim como inserção de liderança ao mesmo tempo. Muda muito, porque a perspectiva de... nossa, essa pessoa não tem tal skill e tal software e tal inglês. Ela é uma perspectiva de um lugar que acha que isso é absolutamente fundamental. Essa mesmo cargo com uma outra pessoa pode entender que outros skills que essa não tem e essa tem são tão fundamentais quanto, e, portanto, a escolha vai ser outra. Então, o que eu diria, e é um trabalho que a gente tem feito muito intensamente, a gente precisa olhar para a base e olhar para a liderança ao mesmo tempo, porque isso acelera muito o processo de uma consciência coletiva naquele set. A gente quer muito entrar num set e ver o Brasil plural e diverso como ele está, e não a Dinamarca, os Estados Unidos, como a gente costuma ver. Então, para isso, eu acho que, sim, o inglês é uma barreira muito importante, mas, para mim, a maior barreira é o nível de consciência de quem está abrindo essa porta. Se você tiver e souber que também, acelerado do jeito que a gente está, o mundo não é que está dando exatamente certo, né? Temos muitas questões para arrumar. Então, não faz muito sentido a gente continuar tomando as mesmas decisões e fazendo as mesmas escolhas. Ir um pouco mais devagar e conseguir incluir e ampliar o que é skill fundamental é muito importante. Porque não é um em detrimento do outro, é você ganhar mais um skill, que é diferente do outro. E um com nível de consciência par com o outro, um ajuda o outro. E isso me parece caminhar para um futuro um pouco mais próspero do que a gente está caminhando. Assim. Também, tudo que a Lu falou, só acrescentar também o que a gente sabe já do mercado. O mercado audiovisual é totalmente dominado por pessoas brancas e ricas. Então, por isso, a gente acredita muito na formação, né? Então, essa formação precisa ser contínua e constante. Então, também, falando de outros casos que a gente teve oportunidade de conhecer essas cases de sucesso, digamos, a gente também conheceu uma pessoa da Disney e que eles fazem programas de formação, de inclusão há 30 anos. Então, a gente vê o tanto que a gente ainda tem que caminhar. E desses programas de formação, eles simplesmente descobriram Lupita Nyong'o, Ryan Murphy, o J.J. Abrams. Então, foi uma pessoa que contou para a gente todo esse processo que eles fazem há 30 anos na Disney. Então, precisa de consistência e constância, não tem jeito. Né? Só para completar um pouquinho, porque o nosso tempo está acabando, mas tem mais uma pergunta. Queria que tivesse tempo.
Eu só queria falar, meu nome é Sônia Regina Piazza, eu fui diretora da APRO durante 17 anos. Eu comecei com a primeira turma do Instituto Criar, fazendo estágio nas produtoras de obras audiovisuais, que eram nossas associadas. Então, é assim, imaginem vocês que nossa profissão é uma coisa assim de pai para filho. Sempre foi. O eletricista leva o filho para o set de filmagem, que vai aprendendo. O diretor de fotografia leva o filho para a filmagem. E, de repente, aparece o Instituto Criar. A APRO viu a possibilidade de levar essas crianças, que, para mim, eram todas crianças, eu tenho 70 anos, para um futuro dentro do audiovisual. Hoje, vocês já discutem roteiro, que era uma disciplina que a gente não imaginava que ia ter. Eu tive um bloqueio quando falaram de roteiro com a Dani, que estava no seu lugar, né? E a Dani me deu razão, porque roteiro a gente imaginava que era uma coisa de contador de história, mas que tinha uma fórmula de escrever roteiro. E que a gente mesmo não tinha aprendido ainda essa fórmula. Mas, todo ano, formavam-se 150 meninos que eu tinha que encaixar. Eu não, a APRO, perdão. Esse eu está completamente fora, até porque eu saí da APRO, fui mandada embora, depois de 17 anos, mas está bom também, né? Já dei minha parte, minha contribuição. E esse pessoal, assim, nós não tínhamos como, porque nós não tínhamos roteirista nem nas próprias produtoras, a gente não sabia como fazia. Então, hoje se discute o que você falou, acabou de falar, entendeu? Tenham paciência, as coisas acontecem. O primeiro passo sempre tem que ser dado. Se hoje nós estamos falando nessa situação de inglês, não inglês, roteiro, não roteiro, tem a revisora, tem a pessoa que vai ajudar, maravilha, vocês andaram muito, muitíssimo, é muito gratificante para mim. Vocês não imaginam quanto eu estou completamente arrepiada de ver o que vocês fizeram. É muito lindo. Eu fui lá da primeiríssima turma, tinha uma moça que só fazia, a Selma, que faleceu, só fazia telefonar para as produtoras e encaixar as crianças. E eles iam indo, e depois um falando para o outro, e virou de amigo para amigo, não era mais de pai para filho. É uma diferença, porque você saca suas afinidades, você saca quem realmente vale, e é isso. Parabéns para o Instituto Criar e para todos vocês. Bom, eu acho que nosso tempo já acabou, então queria convidar a Lô e a Lu para ver se vocês têm algumas considerações finais para a gente encerrar. Gente, eu queria agradecer. Enfim, esse assunto é muito extenso. A gente poderia falar sobre isso, né? Exato. Mas muito obrigada. Espero mesmo que eu possa encontrar muitos de vocês por aí em projetos. Agradeço mais uma vez para quem falou, para quem ouviu, e dizer que o meu trabalho é sobre isso, é sobre trazer pessoas cada vez mais e ajudar pessoas que não têm tudo isso, porque eu vim desse lugar, eu sei muito bem o que é não ter um inglês, o que é não ter uma máquina que aguenta um render, eu sei muito bem. Então, quem precisar de ajuda, eu estou aqui também, eu ajudo sempre que eu consigo, tem várias pessoas que me ligam e pedem, inclusive tem muito job agora em dezembro, quem quiser ajudar. Mas eu acho que a grande reflexão é essa, né? O que a gente pode fazer enquanto indivíduo para mudar e, de alguma maneira, aceitar tudo que tem para ser mudado, entender, em primeiro lugar, estudar, porque eu acho que falar de inclusão hoje em dia a gente tem que ter um tipo de letramento, porque a gente é muito analfabeto nesse quesito, inclusive todos nós precisamos disso.
para que cada vez mais a gente chegue em festivais como esse, como outros, e não vejamos só 1 ou 2 pretos, para que a gente veja muitos homens, mulheres, pretos, LGBTQIA+, favelados ou não. É isso que a gente quer, um Brasil mais colorido, mais inclusivo para todo mundo, onde a gente possa questionar essas estruturas e ver, de fato, a mudança, não daqui 100 anos, agora. A gente quer essa mudança, ela é urgente, porque a gente já esperou muito tempo por isso. Muito obrigada. Eu queria agradecer o Extra, a APRO, Maritaí. Essa equipe de filmagem que está aqui é uma equipe de veteranos do Instituto Criar, que está filmando e está fazendo ao vivo. Vou reforçar que o Instituto é um estúdio-escola e ele é também uma plataforma de talentos. E isso significa que poder contratar, abrir uma primeira porta, poder, nossa, eu quero uma pessoa em cargo de liderança. A gente tem, hoje, condições de mapear talentos recém-formados e talentos que se formaram há 20 anos atrás e têm longas carreiras no mercado de audiovisual, em todas as áreas. Estou vendo o Gota aqui na plateia, teve recentemente no Instituto falando de inteligência artificial. A gente tem muitas portas abertas em termos de troca, de formação. Quanto mais integrado a gente tiver, melhor. A gente tem muitas portas abertas de investimento, leis de incentivo, possibilidade de investir, porque é muito importante. E aí vou terminar com uma reflexão que eu ouvi de um Prêmio Nobel da Paz, que me fez muito sentido, ele falando um pouco da nossa estrutura na América Latina, comparando as letras do alfabeto com recursos disponíveis. Então, A, água, B, pessoas, C, enfim. E ele fala, a gente olha para a Europa, por exemplo, a gente já usou os recursos que tinham disponíveis, já fez o alfabeto possível. Na América Latina, vocês têm de A a Z, vocês têm muito mais recursos. Falta musculatura para ampliar o repertório desse alfabeto e fazer novas palavras. Então, se a gente, de fato, puder incluir com equidade todos os recursos possíveis, a gente tem uma história e um dicionário muito amplo para escrever. Obrigada.